Olá, bom dia, pessoal do nosso FAQ. Nosso FAQ que por enquanto tá diário, né? Então não tá muito baiano não, né? Estamos começando a música aqui com Era, a música de Vano, né? Como eles falam lá, acho que em latim, né? E hoje é quarta-feira, agora são 11 horas e 10 minutos, 15 de dezembro de 2010. Estamos começando essa gravação. Hoje a gente vai fazer um FAQ mais simples. Tem muita pergunta básica que chega todo dia, né? Então acho que o ideal é a gente começar a gente pensou em separar algumas perguntinhas dessa, até para dar um ânimo mesmo, né? E fazer um áudio mais que vai ser dicas aos iniciantes, né? Dicas gerais, né? Eu separei algumas perguntas e dentro disso eu vou tentar fazer uma geral nessas dicas, né? Para os iniciantes. Deixa eu peraí. Então vamos lá. Tá 15 de dezembro. Bom, o FAQ hoje vai ser com essas perguntas. E antes de qualquer coisa, tem várias coisas que nós podemos falar. Deixa eu mudar a musiquinha aqui também, ficar uma coisinha mais calma. Melhor para falar, né? Eu tenho vontade de dormir, ó, o pai vai deitando assim, nana, né? E hoje as dicas que nós vamos dar, nós temos um áudio específico lá no site, que é a introdução, né? Para aquele que está começando, para aquele que está dando os primeiros passos. Esses vídeos a gente sempre faz também para dar uma empurradinha. Às vezes até quem já sabe mais, tem algumas coisas que ficam. Eu sempre estou relendo essas partes iniciais, porque para nunca perder a lucidez para o trabalho. Ele tem que ser dedicado principalmente a quem está aprendendo, né? Quem já sabe tem que dosar, levar adiante, até passar o que já sabe também, né? Para frente. Quem não sabe, está chegando ali, é o foco do IVA, né? A gente sempre foi puxado a orelha, os mentores. Você quer, porque a gente tem outras, pessoalmente você tem outras vontades. Daqui a pouco você quer estudar especificamente alguma outra clareaudiência, clarividência, tal, e começar a fazer pesquisa em cima, que é muito importante e a gente até faz. Mas sempre falo, o foco é ajudar quem está começando, né? Se fosse já tem muita gente no campo de pesquisa, então é transformar a informação em algo mais acessível, mais simples, mais fácil de ser compreendido. Então esse áudio de hoje tem essa função de decodificar essas informações. Esse vídeo eu vou tentar fazer que não seja muito grande hoje. Vamos lá. Primeira coisa, a pessoa quando começa a estudar, ela vem cheia de informação já, ou viu um livro, ou viu um filme, ou um amigo que falou, ou teve uma experiência curiosa, ou percebeu que pode ser uma coisa legal, né? Mas é ir com calma, né? A primeira coisa que esse tipo de experiência, isso aí já dá logo uma freada, né? Mas esse tipo de experiência espiritual, ele é uma experiência para a vida toda, sabe? É gostosa, muda a nossa vida, muda a nossa forma de enxergar a vida, a forma de a gente perceber e sentir, né? Que você começa a perceber que a vida continua, que ela não para no túmulo, que aquelas pessoas que estão mortas lá na verdade não estão, né? Então isso tudo é muito legal, muito novo, muito cheio de... E dá uma... E principalmente quem já teve uma experiência, você começa a saber que isso é verdade mesmo, né? Não é só aquela coisa que a gente lê, acredita, mas transformar isso em realidade. Nisso você vai ouvir a gente falar muito em praticar as energias, né? A pessoa vai ter sempre a gente falar muitas vezes, mas eu quero sair do corpo, o cara está falando em ser uma pessoa melhor. Você vai perceber também que o ingresso, isso aqui é um lugar. Se você for uma pessoa ruim lá fora, você acaba sendo preso, tal. No mundo espiritual é um pouco parecido, só que num grau um pouquinho mais elevado. Você não vai preso também, mas você percebe claramente que a forma como você está por dentro, depois de um tempo de experiência, começa a fazer diferença naquilo que você é, naquilo como você atua.
Então essa vinda vem aos poucos. Não precisa se preocupar logo no início. Primeiro vá pesquisando, vendo o que existe, transformando isso em realidade e aquelas descrenças que nós temos, que é muito normal. Será que isso é verdade? Será que isso é coisa da nossa cabeça? Se os caras são tudo maluco e tal, né? E você vai começar então a ter os sintomas iniciais, que ele já causa aquela repercussão retada. Caramba, eu sinto isso, né? Como a catalepsia projetiva. Esse nome catalepsia a gente já disse no curso básico, em tudo quanto é lugar, a gente tem sempre repito. Catalepsia, que tem uma doença que a pessoa parece que morre e não morre, chama-se catalepsia. Projetiva vem de projeção, né? Projeção astral, que é o nome dado pela projeciologia. No caso, tem até aquele livro ali atrás. Pega minha luzinha aqui. Esse aqui, né? Aqui não, aí fica difícil. Esse é cabeçudo, mano. Vou negar direito aí. Aqui, né? Você vai perceber também que espiritualidade, projeciologia é uma ciência, né? Entre aspas, né? Uma ciência, assim, né? Porque a ciência mesmo, ela é baseada em coisas mais palpáveis, né? A ciência que a gente conhece aqui, né? Mas é uma ciência, uma tendência nova, uma pesquisa nova, é uma tentativa de pesquisa mais ampla, que a gente tenta ponderar, equilibrar, levar essas informações da melhor forma possível. Eu vejo o IVA como esse tipo de trabalho, né? Sem muita aquela carga mais conseguindo acessar as pessoas que estão começando de uma forma também mais tranquila. Não quer dizer que o estudo e as palavras mais difíceis, a pesquisa não seja importante, e são, mas é importante também saber que esse conhecimento deve chegar a todo mundo da melhor forma possível, da forma menos agressiva possível. Você vai perceber também a sensação de falsa queda. Você deve ter tido várias vezes. Quando você está quase dormindo, principalmente acontece essa sensação justamente quando você não quer dormir. Que você quer manter a consciência desperta, ou você está deitado vendo uma TV, ou começa a deitar, começa a pensar um monte de coisa, aí de repente você sente aquele movimento assim, aí você dá aquele solavanca que as pernas vão lá nos infernos, né? Aí você, que diabo, você está caindo da cama aqui, você até acha que se mexeu muito, chega a achar que alguém percebeu, às vezes mexeu um pouquinho o corpo físico porque repercutiu o susto, né? O cérebro nessa hora, o nosso corpo físico, isso tem tudo no curso básico. Eu estou falando porque às vezes tem coisas que passam despercebidas, né? O cérebro, ele não entende, por não conhecer mesmo. O corpo físico é uma máquina tipo um HD muito bem feito, com memória muito boa, né? Que tem essas limitações porque não tem nenhum programa gravado ali. Então quando você começa a passar a experiência para ele, ele vai assimilar aqueles programas. Alguns programas são, a depender do tipo que você colocar, radicais, ou alguns traumas que acontecem na vida também são programas que não chegam e não tem jeito. Então você tem que programar teu cérebro para perceber isso. Então o que acontece? Você está lá deitado fofinho. Deixa eu botar para cá. Para cá. Para aqui? Não dá para ver não. Pro lado de cá então. Pronto. Que hora dá? Você está deitado. Dá para ver essa parte de baixo aqui também da seu corpo físico. Nessa hora, o cérebro do corpo físico, a pessoa que está dormindo, eu estou falando de iniciante, certo? Deixa eu ficar mais para cá para dizer que eu não estou fora do vídeo aqui. Fica fora que você é feio, né? O cérebro físico, ele não conhece essa experiência, ele não sabe o que é. É uma pessoa que foi dormindo sem saber nada. Aí ela está acordada querendo ficar vendo a TV que está por aqui, né? Está tentando ficar acordada. Nessa hora existe esse outro corpo aqui, independente do que a gente saiba. Isso aqui é uma máquina que a gente está temporariamente usando por um princípio simples. Tem um monte de estudo em cima disso, a gente vai depois passar para lá. Eu não quero entrar nesse assunto agora. Aí você, de repente, esse corpo aqui começa a se deslocar um pouquinho. Ele começa a ficar mais ou menos assim, né? Sai um pedacinho para cima aqui. Aí o que acontece? O cérebro só entende a queda, que você pode se machucar, né? Está caindo da cama. Ele interpreta isso em milésimo de segundo. Então ele dá um solavanco e puxa de volta. Aí o corpo espiritual às vezes foi aqui em cima, as pernas, né? Algumas partes, ele até se mexeu mesmo, bastante. Mas a pessoa não percebeu. Achou que era o corpo. Então quando ela puxa, tem aquela sensação de falsa queda. Tem outra sensação chamada balonamento. Quando às vezes você vai deitar, né, você começa a sentir esse campo áurico aqui, branquinho,
ele não é só isso. Não tem, eu ia pegar umas imagens aqui. Ele é um campo maior, né? Que vai repetir, essa parte branca vai saindo, vai ficando até um pouquinho mais colorida e vai repercutindo ao redor aqui assim, tá? O que acontece é o seguinte, a pessoa, né, nessa hora do balonamento, essa energia começa a soltar mais. Mas você vai deitar. Isso acontece normalmente. As criaturas, a natureza recompensa. Você está muito cansado, principalmente. Acontece muito com quem é médium, que esse campo energético ele abre mais fácil, é mais perceptível por ser mais um pouquinho mais palpável, mais denso, a gente chama. Então, essas energias abrem e começam a ficar maiores, digamos assim, seu campo energético, né? O seu campo ao redor. Essa energia que está muito perto, que ela como se estivesse soltando um pouco mais. É um tipo de exteriorização que nós temos nas técnicas. E isso causa uma soltura energética muito grande. Você começa a sentir balançando ou inflando, né? Ficando gorducho. E isso é o balonamento. E essas sensações também são partes do começo. Tem outras milhares. Nós, o curso VAS básico, acho que no terceiro áudio, a gente fala de sintomas projetivos. Acho que é no terceiro, no básico. Lá no nosso site é acessível a qualquer pessoa. É só ir lá e clicar, né? Vamos à primeira pergunta. Eu dei uma geral aqui porque vai ter pergunta assim. Eu estou praticando todo dia e já estou sentindo ver. Tenho um pouco de medo. O que faço? O medo... A gente fala sempre, tem o curso avançado no áudio 7, é só sobre o medo. Olha, o avançado a gente ainda está falando sobre o medo, é lamentável, né? Mas foi um medo pelo ângulo um pouquinho mais alto, foi necessário que nós tivéssemos feito, porque ainda tinha alguns tipos de medo em outros padrões de pensamento, né? O medo básico é medo cultural, você está ligado a uma cultura, bicho. Você passou a vida toda, nós passamos a vida toda com... diabo, capeta, satanás, espírito ruim, crambulhão, né? Coisa invadindo a nossa casa, aquelas visões que a gente tem de filmes, enfim. E isso é muito forte na gente, até as músicas que eram cantadas pra gente quando era criança era boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então era tudo assim. Então nossa cultura é totalmente ligada ao medo. O medo nada mais é do que a falta de preparação para isso. Isso é uma coisa simples. Você tem medo de ir na rua, o que é normal, porque você, de qualquer forma, a gente sabe, o medo que nós temos é uma praia, você sabe que pode passar para ser assaltado em algum lugar, né? Isso é um medo, mas você tem consciência de que alguns lugares são mais perigosos que outros, você tem conhecimento, o medo acaba sendo natural pela insegurança de um corpo físico, lá fora também tem pessoas, esse medo que nós temos é ser abordado, né? Só que aí é que entra a maturidade, no sentido de que espiritualmente não tem esse risco. Ninguém vai lhe matar, ele vai lhe assaltar, mas só tenta não se assustar, né? Aconteceu alguma coisa. Tem que mudar esse padrão de medo aos pouquinhos, sabe? Transformando isso em maturidade, ouvindo os áudios lá, procurando ler autores sérios como Wagner, como Marco Antônio Coutinho, o próprio Valdo Vieira, muito bom para isso. Tem um livro do Valdo de Relatos, Projeções da Consciência, muito bom aquele livro, né? Ele me ajudou muito na fase lá, né? Se você tem medo de praticar, faça de manhã, né? Não durma à noite, porque à noite sempre dá aquela mais... Estude de manhã cedo, mas acorde mais 6 horas, tal, deite, vai... A hora se você trabalhar, acorda às 5, né? Quando estiver amanhecendo, faça um pouquinho de prática nessa hora, porque já está mais claro, já dá aquela sensação de conforto. O medo vai passando com o tempo, mas também fica... De certa forma, sempre aquele problema. A gente não tem medo da rua, mas sempre tem aquela sensação de insegurança que às vezes acontece nos lugares que nós passamos. Então sempre não é medo, é a conhecimento do que de algumas possibilidades que não são perigosas, nem nada disso. Fora do corpo, né? Do tipo de pessoas que nós vamos conhecer ou encontrar estando fora do corpo. Aí pode a gente ter sempre aquela sensação, né, que vai ser, sempre tem aquela coisa, como é que vai estar quem é que está no meu quarto? Deus que me livre de ter acordado de ter um troço no meu quarto me olhando, meu amigo. Eu no começo tenho um livro que eu escrevi, o Iniciante na Viagem Astral, e já tem PDF, está corrigido lá no site. Eu conto desde o começo as partes que eu escrevi justamente por causa disso, para ajudar as pessoas nessas dúvidas iniciais. Ali eu conto os relatos do começo. Eu prefiro até, eu tenho um monte de pergunta básica aqui, eu prefiro até contar um pouco de caos, uns causos, sabe? Botar um chapéu anterior e começar a sentar aqui na cadeira com
um matinho na boca e começar a contar, né? Dessa parte inicial, a parte que eu tive também, eu tive medo. No início eu tive medo porque não sabia o que era na infância. Depois de um tempo eu comecei a sair também sem entender o que era, não sabia o que era mundo espiritual, não sabia nada disso. Encontrei espírito da minha casa. A primeira experiência foi bem estranha, foi uma coisa muito forte, muito real. E outra coisa que eu quero falar, qual a diferença entre sonho e projeção astral? Eu não tenho, irmão, o dia que você ficar lúcido, deixa eu pegar um negócio aqui, que quando eu fico com uma coisa na mão, já falei, eu viro Fidel Castro, né? Quando eu sem nada na mão, eu sou um zero à esquerda, né? Algo na mão, meu irmão, sai de baixo. Esse começo foi muito complicado, e é complicado para todo mundo, né? Hoje é mais simples para quem está começando, se tem um pouco de disponibilidade de estudar. Na época a internet, o acesso era mínimo, né? Nem tinha uma internet lá de informações, tinham muita informação mística na época, e eu não direto fui na internet, que ninguém não tinha acesso na época, né? Não tinha essa facilidade. Até entender o que tinha acontecido, eu já tinha passado pelo centro espírita, pelo centro esotérico, né? A sorte que eu tive uma experiência muito legal no começo, que me deu uma certa base, né? De que eu não estava louco, que eu não estava... comigo aconteceu sim de forma involuntária. Eu não busquei necessariamente a projeção astral, ela me buscou. Irmão, corra não, pai, venha para cá, né? É claro que, obviamente, isso não acontece ao acaso, né? E hoje eu sei, e não pense que essa colher de chá foi dada sempre, não. Depois eu fiquei um tempão com dificuldade. Eu queria ter a experiência e não tinha mais. Aí eu tive que buscar. Eu tive uma semana, um pouco mais de colher de chá. Depois disso, irmão, era técnica em cima de técnica. Até quando eu aprendi o que era técnica, né? Quando eu li o livro do Valdo e busquei informação com Wagner Borges também. Inclusive aquele livro ali, a Viagem Espiritual 3. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali aqui, esse aqui. É o Viagem Espiritual 3, do Wagner Borges. É um livro que eu leio sempre pelo fator de me dar uma boa sintonia. Na sintonia espiritual é aquela coisa boa que a gente sente, aquela alegria, aquela leveza, aquela sensação espiritual de você saber que está encarnado e que isso é uma passagem, e você tem a experiência fora do corpo para dar umas fugidas de vez em quando. Então isso tudo, fugida entre aspas, né? Isso tudo é sintonia, né? Então, eu buscando informação, eu comecei a melhorar isso, estudar. Tive um monte de experiência de aprendizado, experiências que nós temos que vocês vão ter, que o começo, principalmente, eu colava, eu tenho um estudo no livro, viu? No livro tem áudio e tem PDF. O PDF está completo já. Falta só a introdução do Wagner, o safado do meu amigo Wagner Borges. Não fez ainda, já tem uns 6 meses já que eu mandei para ele fazer o prefácio do livro, ele não mandou. Então vamos reclamar espiritualmente, cadê Wagner, meu irmão, né? Vamos lá que o baiano aqui sou eu, hein? Só falta isso. Mas tá lá, né? Tá disponível, é gratuito, nós não vamos editar o livro. Tem algumas propostas, mas não vai ser editado não, né? A não ser que possa ficar gratuito no site, senão vai ficar lá, né? Ficar disponível lá, mas vamos ver, a gente tá aberto. Então essa pesquisa você vai ver que é legal. Você começar, eu escrevi uns textos assim, projetar a consciência, só que na época eu escrevi até errado, eu escrevi consciência sem o S, né? Tinha no teto até pouco tempo, minha mãe fez uma reforma lá na casa e tirou. Eu pedi para não tirar, deixa aí para lembrar, tal, no meu quarto, né? Lá em Salvador, eu moro em Recife hoje. Aí em Salvador tinha até pouco tempo. Uma vez que eu fui lá, eu vi que tinha tirado, fiquei triste, né? Mas minha mãe, será uma coisa, tal, tirou. Aí as pesquisas que eu fazia, tentando entender, tentando sair, forçando, trabalhando energia, sem quase conhecimento nenhum, mas com conhecimento assim, sabia algumas técnicas, tinha boa vontade, meu irmão, barriga para cima e trabalho energético até sair, irmão. Era um processo de paciência mesmo, mas saía, né? Saía, fui estudando, aprendendo, pesquisando cada parte, estudando a decolagem, estudando a saída. Tinha uma época que eu não queria nem sair do quarto, só queria decolar e voltar. Eu quero aprender a sair, bicho. Quero dominar esse troço aqui. Mas eu não quero sair logo e falar, vou voltar. Era uma merda, porque às vezes eu voltava e não conseguia mais sair, né? Poderia ter aproveitado muito mais as experiências, mas foi bom que também aprendia que quanto a catalepsia e a aura
é um troço difícil de se afastar, né? É muito complicado. Então tem um monte de perguntinha aqui que eu vou tentar falar rapidinho. Algumas são legais, ó. Sou evangélica, mas comecei a ter essas experiências estranhas. Estou confusa. Falei lá na igreja, estão dizendo que é coisa de Satanás. Procurei esse site, pois não param, essas experiências não param. E acabei chegando, achando que não podia ser, enfim, uma coisa tão ruim, né? Mas como eu faço para conviver com isso e saber mesmo se é uma coisa ruim ou não é? Estou confusa, tal. Ó, essa aqui é uma visão de uma iniciante. Lembra que eu falei que o corpo é educado no começo e através da educação que você dá a ele interpreta e convive de acordo com aquilo. O processo mental, óbvio que vem da consciência, né? Mas o corpo, ele também, ou seja, quando você educa o corpo a enxergar uma coisa, por isso que às vezes tem pessoas que têm visões tão embaçadas que só desencarnando e encarnando novamente para melhorar, irmão. Porque o corpo está tão mal educado com as visões culturais que aprendeu, que a mudança espiritual tem que acontecer, mas tem que acontecer também no corpo, tem que mudar, tem que conviver com novas visões para que essas visões antigas parem de ser conflitantes, porque é muita informação conflitante. Aqui, coitada dessa criatura. A gente não tem nada contra os evangélicos, pelo contrário, eu queria que todo mundo não fosse evangélico. Normalmente são pessoas honestas, depende da pessoa que vai rezar lá, né? Eles realmente querem salvar as pessoas, por mais que isso seja um pouco arbitrário. Eu quero salvar sua alma, é bonito, né? É chato que o cara bate na sua porta domingo às vezes com a Bíblia, né? Mas de qualquer forma a intenção dele é a melhor possível, é salvar a gente. Só que às vezes passa um pouco do limite, no sentido do respeito ou da compreensão, mas é preciso que a gente, como não melhores, não, mas com um nível de consciência de respeito, entenda que faz parte do nível de aprendizado, né? É triste porque pessoas estão tendo experiências como ela e ficam travadas com educações errôneas, né? Ou limitadas, mas respeitáveis, né? Não tem como não respeitar. E ela acha que dizem a ela que o que ela está tendo é um Satanás que está fazendo. Meu irmão, o Satanás me pegou há tem tempo pra caramba, eu tô lascado, irmão, porque é desde pequeno que o Satanás anda na minha vida. Não tem, são pessoas, sabe? Você pode não crer, você pode, isso depende do que você leu na Bíblia, do que foi estudado, do que foi pesquisado. Você pode não crer que isso exista, mas são pessoas que passaram por aqui, pessoas que morreram, né? Pessoas que você vê que tem pessoas ruins que vivem no mundo, que matam os outros, que agem de formas totalmente sem caráter. Então essas pessoas morrem, né? E vão para o lado de lá e não mudam porque estão lá, né? E acabam por esses princípios e outros ligados a sentimentos parecendo realmente serem pessoas extremamente ruins. Se você falar para mim que Deus fez mas Deus fez anjos, os anjos erraram, então agora vão ser punidos por resto da... Meu irmão, se Deus aí, me perdoe com todo respeito, é pior que eu. Um Deus que cria que não perdoa, que deixa para lá, que errou na criação, né? Porque ele não fez as criaturas para andar reto, não. Escolha aí, eu vou fazer todo mundo igual. Se quiser ser ruim, problema seu, né? Você vê que a gente precisa pensar também. Pensar além porque é o seguinte, a nossa cabeça, inclusive eu falo muito isso aqui, é muito ligada a conceitos culturais. Se eu falar para você a partir de hoje, vamos todo dia, caneta Deus. Você já viu aquele filme Planeta dos Macacos, que os caras aparentemente inteligentes ficam lá clamando por uma bomba? Salve, senhora bomba atômica, nossa bomba toda poderosa. Isso é um processo, uma crítica perfeita da nossa capacidade mental de crer em qualquer coisa. Eu não estou disso falando que há erros na religião, pelo amor de Deus, não é isso. Estou falando que nós temos, como ser humano, independente do que eu acredito, até eu que estudo projeção astral posso também estar errado, viajando na maionese. Claro que dentro das minhas experiências eu convivi com coisas que eu tenho basicamente certeza, eu vivi com isso, eu passei por isso. Não é uma experiência emocional ou que eu li ou que me levou a nada, é uma coisa que aconteceu desde a infância, uma coisa natural, um processo natural. Claro que eu não estou dizendo que eu sou mais certo que as outras pessoas. Estou falando que no processo religioso, todos nós temos que tomar muito cuidado. Nosso cérebro é um negócio forte. Nosso cérebro, ele é meio que, às vezes, hipnótico.
Quando o conhecimento entra, se você não subir na infância, no processo de crescimento de personalidade cultural, a pessoa não muda tão fácil mais. Você vê a índole de uma criatura, também vem dos pais, também vem do jeito que viveu, de onde passou, né? Vem também disso, além da personalidade espiritual, vem também da forma por onde passa. É difícil falar sobre isso, porque eu não quero ir de encontro ao que você acredita, à sua crença. Mas eu quero principalmente que você se sinta confortável com o estudo disso. Não é Satanás, sabe? Mas o que são isso? Então por que isso existe? Porque na Bíblia não tem... Olha, acalma um pouco a mente, né? Perceba o seguinte, independente do que tudo que você estuda, isso está acontecendo com você de forma natural. Ou imposta por algum espírito para lhe mostrar alguma coisa, não sei. Mas analise isso com carinho. Primeiro, pense. Trave um pouco e pense. Não estou dizendo que você não tem que sentir, não, porque Jesus também pode estar aqui contigo, pode estar na igreja, pode continuar caminhando, as energias boas vão estar com você de todo jeito, se você tiver boa fé e bom coração, mas o diabo engana, não tem isso não, irmão. Eu sei como pensa, eu sei qual é o nível de pensamento, é tão difícil. Eu não quero converter você a isso. Eu estou tentando ajudar uma criatura que está travada, confusa nas suas próprias, porque vai acontecer das duas umas, ou bem ela vai abandonar a projeção astral, né? Das três, não, né? Pode acontecer três coisas aí. A terceira bem mais improvável. Ou ela vai abandonar a projeção astral, acreditando realmente que o diabo tinha pego o corpo dele, depois vai fazer até testemunho na igreja. Não, o diabo estava me pegando. Satanás me perseguiu, mas eu me salvei, meus irmãos. Vai ter testemunho, né? Ou ela vai crer que isso existe, vai perceber irregularidades na igreja, vai se conflitar nisso. Ou a terceira e a mais improvável, e a que eu espero que aconteça. Infelizmente é mais improvável, porque é muito difícil alcançar esse equilíbrio, essa simplicidade. Ser simples é difícil. Complicado às vezes, porque nós somos complicados, né? Que é o seguinte: você conseguir compreender que a projeção existe, que essas pessoas evangélicas não estão erradas, é uma crença, é uma busca, é uma forma de enxergar o mundo, às vezes um pouco mais radical, achando que os únicos que estão salvos, como tantos outros têm por aí afora, mas que são pessoas que têm um ótimo coração, ajudam as pessoas, são pessoas maravilhosas, mas que não estão certamente, não tem toda a informação para passar. Não tem, nem todo mundo está certo. Não é possível que só uma pessoa possa estar certa e o cara que mora lá no meio da Ásia, que nunca sequer ouviu falar de Jesus, está errado, não está salvo por esse motivo. É muito mais amplo do que só uma forma de crença, uma forma cultural de enxergar, né? Então eu busco, eu espero que você não se... Olhe essas pessoas com todo o carinho possível e olhe a sua experiência com o mesmo carinho. Tenha carinho pela sua vida e pela vida dos outros. Não se conflite com essa informação. Primeira coisa, calma e pesquisa. Olhe com carinho, bota as mãos, pense em Jesus quando for deitar, pensa em anjos e veja como a experiência vai chegar para você de forma legal. Como existe, independente das suas crenças. Nossas crenças são nossas crenças, não querem dizer que sejam a realidade. Vamos lá, eu vou passar adiante, eu queria falar mais, mas enfim, né? Como arrumar meu quarto? Essa é engraçada, né? Queria saber como faço para arrumar o ambiente. Meu ambiente está cheio de coisa preta, irmão. Eu só me visto de preto, tenho foto de uma caveira, tenho até a foto do diabo no meu quarto, porque eu gosto dele bala brincando, né? Queria saber se isso é um problema. Se vestir de preto não é problema, né? Se as pessoas têm essa... Não, eu vou me vestir de branco, né? Porque eu me visto aqui de cores claras por causa do vídeo. Porque eu ia me vestir de branco. Claro que eu não vou fazer uma camisa tão amassada, irmão. Tomou banho não, mano? Sai pra lá já, cara. É claro que eu não vou. É claro que eu não vou botar aqui imagens porque a intenção é transmitir boas pazes, boas energias, não por indução, nem por hipnose, não, porque para fazer a pessoa se sentir bem mesmo, um processo de sintonia. Mas o fato de você usar, a não ser, claro, tudo no fundo é uma forma do que você passa. Tem uma imagem do capeta no seu quarto, também não quer dizer nada, né? Mas o fato de você sair do corpo, tá vibrando, poder até enxergar isso, ligações, se você não tem medo, deixa o diabão lá, irmão. Abraçado com ele, irmãozinho do fim, pai de mamãe, vem cá, né? O que eu quero falar é que não é a forma como a imagem em si, a forma como você vibra. Como é que você está vibrando? Se você tem o peso dentro de você, então cuidado, porque realmente cuidado no sentido do que você vai encontrar fora do corpo, que a gente acaba encontrando aquilo que está dentro do nosso padrão de
pensamento, de sintonia. Agora, se vestir de preto, de rosa, né, não tem nada a ver. Eu sempre falo, se vestir de preto fosse ruim, me desculpe, não é preconceito, é lógica. Quem nasceu de cor negra já seria ruim desde o nascimento, pelo amor de Deus, rapaz, que isso? Tem nada a ver. A cor preta ela só esquenta mais, é normal, porque ela não acaba não transmitindo todas as cores, só transmite o preto, ela pega mais energia. E energia de sol, tal, não quer dizer que puxe todo tipo de energia, não. A física é uma coisa que separa as coisas das outras, né? Você sabe muito bem que isso aqui é uma luz, está ali, né? Mas não dá choque, não atrapalha, passa pelas coisas. Tem luz que dá choque, tem luz que tem com energia, tem luz que queima. Então são coisas diferentes. Energia são coisas diferentes. Quer dizer que preto puxa todas essas energias. Então, né, faz calor. Isso faz, né? Porque ele absorve mais as cores, as variações de cores que chegam, por isso esquenta mais. Mas não quer dizer nada. Agora, se possível, comece a mexer no teu quarto, né? Comece a arrumar, fazer mais ficar bonitinho, para você se sentir. O que faz você se sentir melhor, né? É melhor, óbvio que músicas mais calmas são melhores para projeção, mas se você se sente realmente sem conversa fiada, em paz, ouvindo uma metaleira, alguma coisa, rapaz, ouça sua metaleira, irmão. Bote lá, me consigo transcender ouvindo Metallica, ouvindo, sei lá, Sepultura. Eu consigo, então vai fazer o quê? Transcenda. Não tem regra não, o que importa é como. Agora é o seguinte, lógica e verdade do que você está sentindo. O teu coração está pulsando feliz? Você está se sentindo bem no dia a dia, tá? Porque é normal que tenha dias que a gente não esteja bem, tenha semanas que passem e não estejam 100%, mas eu digo no geral do seu ano, você está bem, né? É isso que vai fazer a diferença, não a cor. Arrume teu quarto da forma como você se sentir melhor, mas organize direitinho. Pense assim, no meu quarto vai chegar a figura mais ilustre que eu possa conhecer, meu mentor. Se você vai receber um convidado como esse, arrume teu quarto ou tente, na medida do possível, fazer com que seja um lugar, pelo menos, que teu mentor chegue. Claro que teu mentor te conhece, ele é um cara que sabe quem é você, ele não vai lhe julgar, ele não vai falar, nossa, não pensou em mim, estou chegando nesse quarto bagunçado, vamos embora. Não, né? Mas se você tem um nível de respeito espiritual, uma ligação nesse sentido, o cara faz bem, é saudável, né? Vou terminar já, porque não posso fazer um vídeo muito grande hoje, não. Coisas do vida. Saí do corpo uma vez e fiquei preso num poste na frente da minha casa. Saí outra vez e fiquei preso de novo, todo embaralhado nos fios elétricos. Que peste é essa? Ele falou, né? Percebi que isso aconteceu outra vez em outra projeção, irmão. É incrível. Eu sou campeão, e tem outras pessoas também, de ficar preso em poste de fio elétrico. Eu já falei isso em vários lugares. Não sei que diabo é isso, mas o corpo astral, se é de origem psicológico só, não, porque às vezes não estava nem olhando e ficava preso naquela peste lá, passar preso, como você usou o termo. Tem uma proximidade energética muito forte, magnética, que hoje, quando eu estou voando fora do corpo, eu procuro passar bem longe. Já não fico tanto, porque eu me esforço mesmo, me desconcentro dele, porque quanto mais você se concentra, pior. Mas puxa, eu fico lá preso, dá um choquezinho assim, que não é choque, é um processo energético forte, e volto pro corpo. Passou em fio elétrico, meu irmão, acabou a projeção para mim, né? Pense num cara que aqui na frente tem um de 3 aqui, que normalmente sai pelos fundos, eu vou por aqui, né? É engraçado mesmo. O que acontece nesse sentido, eu acho aberta a pesquisa aí, vamos pesquisar. Que diabo é isso que faz a gente se aproximar? Essa pergunta é curiosa, separei porque é bem interessante. O vídeo de hoje foi feito para os iniciantes, para todo mundo, né? Foram algumas dicas de tratamento de energia, de ambiente, como pensar, vai ouvir o áudio de introdução lá que nós temos lá no site. Leia o Wagner Borges no site dele, no ippb.org.br, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Tem livros gratuitos, o Viagem Espiritual 2, Viagem Espiritual 1, Uma Lição Extraterrestre. No site dele tem livros de graça. Tem um livro lá no site do Iva, que é um iniciante na viagem astral, que eu escrevi, né? Tem informações em um monte, tem links para todo lado. E leia autores sérios, procure pessoas legais para pesquisar, para aprender, para praticar, para não se conflitar. Separe o joio do trigo, sabe, nesse caminho.
Entenda que tem pessoas que eu vou falar o que o meu mentor me disse na segunda ou terceira experiência que eu tive. Eu não conto com ele quase nunca, né? Foi uma das poucas vezes que eu me encontrei. Separe. Muita gente vai tentar lhe falar e vai lhe dizer. Você vai encontrar muita coisa pela frente. Informações de todo tipo de visão diferente. Analise cada uma delas. Não se conflite. Aprenda o que você puder. Tire o melhor de cada uma delas e continue. Eu agora adiciono, como um pássaro que canta em todo galho. Você pousa num galho, aprende o canto dos passarinhos que estão ali, que não querem às vezes voar daquele galho, mas você está livre. Você consegue pousar naquele galho, perceber ali às vezes as visões mais limitadas, tristes às vezes, mas respeitáveis, mas você consegue pousar, aprender os cantos, cantar dentro do nível que os ouvidos, que os passarinhos ali às vezes podem, às vezes até silenciar se eu cantar no mesmo tom, e voar em outras árvores. Voe, irmão, voe, você está livre, você não precisa ficar nem aqui nem ali, só se quiser. Se você achar que automaticamente seu processo de educação mental vai ser, sabe? Nós somos aquilo que realmente pensamos e achamos que somos, né? Na verdade, eu diria que fisicamente sim, mas no fundo, espiritualmente, nós somos muito mais do que isso tudo que está aqui, com certeza, do que achamos até que somos. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, e se Deus quiser, até amanhã. Vou botar aqui a musiquinha do começo.